estão ouvindo louvor, eu deixo assim na TV Música, né? No Net Música. Vamos para o outro prato. Deixo bem baixinho. Aqui vocês estão vendo é torta salgada. Olha, você faz como se fosse fazer um bolo. Os mesmos ingredientes do bolo, só muda que você não vai usar açúcar. Você vai usar uma pitada de sal. Assim, uma colherzinha de chá de sal. E faz como se fosse um bolo. Depois que tá mexida a massa, aí você coloca dentro. Você coloca 2 latas, eu fiz 2 latas de sardinha, aí eu abri a sardinha no meio, a sardinha de latinha, e tirei aquela espinha que fica no meio. Aí cortei bem picadinha, coloquei 1 lata de milho e 1 lata de ervilha. Aí pronto, põe pra assar, né? Unta a forma, põe pra assar e depois você corta. Fica uma delícia. É torta salgada e simples de fazer. É a mesma massa do bolo, né? Vai leite, óleo, farinha de trigo, pó royal, como você fosse fazer um bolo. Só muda que você não põe o açúcar, você põe uma colher de chá de sal, tá bom? Aí depois que já tiver mexido, já tiver homogênea a massa, aí você vai lá e coloca as 2 latas de sardinha, tire a espinha da sardinha, você abre ela com a faca e tira aquela espinha do meio, depois você pica ela todinha dentro da massa do bolo, coloca dentro da massa do bolo o milho e coloca a ervilha, mexe tudo, unta uma forma e põe no forno, aí sai assim, tá bom? Essa é a torta salgada que eu faço todo ano, já faz mais de 30 anos que eu faço essa torta. Beijos, fiquem com Deus e com a música. Feliz Natal para vocês, queridos. Aí você põe uma música aí também, tá bom? Uai, seu app de vídeos curtos.